a gente cria tudo, você cria muita coisa na cabeça e acha que este homem vai ser uma perfeição em vida na sua vida. E o cara fica te mantendo ali como amante. Então você sofre muito com isso. Porque você queria tanto o relacionamento daquele com aquele homem. Ali, mas é perfeito com ele. Não é nada perfeito. Nas caixinhas aqui tem uma moça que me mandou 11 ou 12 caixinhas. E o que ela escreveu, algumas coisas eu anotei aqui. Eu sinto que eu não fui uma qualquer na vida dele. Como é que você sente isso? Você sabe dele? A minha mãe tem costume de falar isso. Você tá dentro da minha cabeça para saber? Não tá. Então, o cara tá fazendo tudo ao contrário do que ela tá sentindo. Logo, ela está se iludindo. E ela sofre com as próprias ilusões que ela cria na mente dela. Esse é o problema. Então, este é o sofrimento pelas ilusões, pela forma como você vai criando situações que não fazem sentido. Tá? Não faz sentido na sua vida. Isso tudo que você vai criando. A amante quer a vida da esposa. Cobrei para eu ter a minha casa e ele se afastou. Então, já peguei muita consultoria sobre isso. Teve uma situação em que a amante, nossa, ela ficou doente. Por quê? Porque o cara não queria dar nada para ela e ela queria ter as coisas que a esposa tinha. E ela pediu para ele ajudar ela a comprar uma bis. É super. Quanto que é uma bis? 3, 4 mil. Se você comprar usado, é baratinho. E ele não quis ajudar, e ele tinha muito dinheiro. Então, assim, ela ficou de cama, ela ficou doente com isso. Ela não se conformava. Então, não é amor. Não é só esse sentimento. É mais benefício. Eu quero ter a vida pronta que tá lá e eu quero para mim e acabou. E você não tem? Você sofre. Lógico que vai sofrer. Oh, o cara se afastou porque ela cobrou. Então, para que é que você está sendo amante? Para sofrer e criar expectativas de coisas que nunca vão se realizar. E aí não se realiza, na verdade, você não vive só frustrada, você primeiramente se decepciona, você fica decepcionada. Logo, você se frustra com isso. E aí sofre. Eu custei a sair, só ficou dor e ressentimento. E é isso que você precisa se livrar. Você não pode abraçar essa dor, esse ressentimento e levar para a tua vida inteira. É isso que você tem que se desfazer. Você não pode ficar, só ficou dor e ressentimento. Para que é que você vai carregar isso? Quem está carregando é você. Quando vocês querem se vingar ou quando vocês têm sentimentos ruins sobre a pessoa, isso fica em quem? Fica em cima de quem esses sentimentos? De você. Ontem mesmo, eu perdoei o meu ex tomando banho debaixo do chuveiro, era 1h da manhã. Me veio assim, eu penso muitas coisas debaixo do chuveiro. E ontem eu pensando tantas coisas, mesmo ele tendo falado algo assim, que foi fora do comum para o meu filho, aquilo, eu remoí 2 noites aquilo. Falei, caramba, não é possível que fulano de tal falou isso de mim. Não é possível que ele pensa isso. E aí, falei, preciso organizar esses pensamentos meus aqui e trabalhei aquilo em mim. Ontem, inconsciente, no meu subconsciente, tá acordado, né? No meu subconsciente, quando eu fui tomar banho, eu pensei e soltei. Ele não precisa saber, mas só eu ter emanado aquilo é suficiente. Sabe o que eu falei? Eu te perdoo. Pá, me livrei daquilo, porque aquilo estava em mim e estava fazendo mal para quem? Para mim. Ele nem sabe o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Então, eu livre desse sentimento é muita coisa. Eu estou liberta desse problema que iria afetar o meu emocional, até o meu financeiro, porque daí se eu não consigo trabalhar direito, como é que eu vou fazer? Então, eu trabalho as coisas em mim também. Eu falei, eu preciso trabalhar isso aqui e vou, porque eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo, porque eu tenho responsabilidades e eu não posso cair por causa que a pessoa pensa aquilo de mim e deixa de pensar. Então, isso não me afetou mais, mas eu resolvi e tem um tempo, só que para mim é muito mais rápido. Pode ser até, eu tenho o ego elevado. Não, para mim, para resolver as coisas,
são muito mais rápidas. Por quê? Porque eu tenho as ferramentas certas. Eu captei, falei, caramba, isso aqui pegou. Na hora, pegou lá, pá, sabe que dá um gatilho? Eu falei, caramba, pegou isso aqui em mim. E agora, como é que eu faço? Falei, vou resolver isso aqui. Ontem, falei, caramba, te perdoo. Vai. E fui. Ele não precisa saber. E pronto. Então, aqui, falando sobre a Alexandra, custei muito a sair, só ficou dor e ressentimento. Isso ficou em você. O que você tem que fazer com isso? Larga. Joga fora. Resolve isso. Ah, Elia, não sei como fazer. Meu direct está disponível aqui para vocês fecharem consultoria. Todos os dias. Tá aqui. Se organiza. Faça. Não vou ficar falando invista em você, né? Que tem muitos aí que querem divulgar o trabalho dessa forma. Não. Se você quer resolver a sua vida, se você quer sair da situação de amante, se você quer deixar de ser traída, se você quer evoluir, se você quer melhorar na sua vida e ter uma vida diferente dessa que você tem, você vai tomar a decisão. E para isso você precisa de treinamento, sim. Porque como eu estava falando na live lá no YouTube, eu tô meio quase rouca já. Fiquei 1 hora lá. Se eu tivesse os vídeos que tenho hoje no YouTube disponível, gratuito, nossa, eu teria resolvido aquilo que eu levei mais de 10 anos para resolver muito mais rápido. Porque você vai ter, não é porque você tem amor próprio, porque você está trabalhando bem aí o seu emocional, que não vão vir as coisas, os tropeços na sua vida. Lógico que vão vir. Lógico que vão vir decepções, coisas que você vai ter que resolver, passar por cima. Como eu resolvi. Só que você resolve muito mais rápido. É acelerado, você consegue ter, peraí, quem eu sou, preciso disso, não preciso. Por que eu tenho que pensar nisso? Peraí, isso aqui me fez pensar, isso aqui me magoou, mas o que vai adiantar? Então, assim, você vai resolvendo muito mais rápido. Porque quando a gente sabe quem nós somos, ninguém para nós. Ninguém vai parar por causa de uma palavrinha e outra. Então, é por isso que eu falo, treinem, saibam quem vocês são, o que querem, onde quer chegar, para quê. E o perdão também faz parte disso e a pessoa não precisa saber que você perdoou ela. Não tem necessidade. Isso você faz energeticamente, você emana, ó, solta esse problema todo. Só queria pegar mesmo sem sentimentos. Ficar com um homem casado para quê, amada? Você vai criar sentimento, a não ser que você seja uma psicopata. Daí você não tem sentimento nenhum, né? Você não vai ter sentimentos, só vai usar, usufruir e ir embora. E aí é um problema muito grande. Oi, Nani. Nossa, eu nunca te vi na live. Apesar que vocês entram um pouco aqui, né? É importante liberar o perdão. É importante, mas a pessoa não precisa saber. Se você ligar, fulano, acabei de ter perdoado. Perdoei você debaixo do chuveiro. A pessoa não precisa saber, porque somos energia. Não tem essa necessidade da pessoa saber que você perdoou ela. Você fazendo por você já é o suficiente. E ponto. É muito importante os seus conselhos, sua gratidão. Muito obrigada. E aqui tá gratuito, viu? Não tá pagando nada. Vocês estão chegando agora, o intuito da live aqui é sobre amante sofre. Nós falamos isso lá no início. Então, eu peguei várias mensagens aqui das caixinhas hoje e perguntas lá do YouTube que vão fazendo, eu vou anotando. Teve uma pergunta aqui que ela fez o seguinte: olha como ela é a ilusão de uma amante que tá ali cega pelo homem casado. Ele disse que vai se separar, mas como que ela pode fazer para acelerar o divórcio dele? Então, olha o pensamento, ele falou que vai se separar, mas o que eu posso fazer aqui com as minhas mandingas, com o meu caldeirão? O que eu posso fazer para que eu acelere esse divórcio dele? E me diga isso, se isso tem cabimento, se isso vai te trazer alguma coisa boa. Eu preciso acelerar o divórcio dele. E tem muitas mulheres que fazem isso, tá? Que fazem de tudo para o cara se separar e vai acontecer, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque esse homem não saiu desse relacionamento porque ele quis. Você fez lá os seus trabalhinhos, as suas práticas para tirar ele mais rápido. E daí? O que vai resolver? O cara vai vir para você, vai vir inseguro porque não era bem aquilo que ele queria, ou você transtornou a família dele, transtornou a mulher dele, fez com que esse homem fosse despejado da casa dele
E ele vem para você e você acha que você vai viver um mar de rosas? Já aconteceu, inclusive, história fresquinha, em que a amante fez isso e o cara saiu de casa e foi morar com ela. E nesse meio tempo, em um mês, ela falou, Lia, é incrível como ele mudou. Não é que ele mudou, ele é aquilo. Ele tá decepcionado, não era o que ele queria. O que aconteceu? História fresca de consultoria, tá? Ele foi morar com ela e ela falou que da terceira semana em diante que ele tava com ela, o cara começou a ficar diferente. Começou a ficar emburrado, ia dormir mais cedo. Ela falou, Lia, é a mesma coisa que ter pego um homem, colocado em casa e ter despejado aquele que era comigo quando eu era amante. Ela falou que ele se tornou outra pessoa, que aí ele ficava vendo as fotos da esposa e que ele ficava vendo as fotos dos fins de semana na frente dela. E ela falou assim, mas espera aí, você tá aqui comigo, você tá com... Ah, eu tô sentindo falta da vida que eu tinha. E tá aí o problema. Vocês quererem acelerar para o cara pedir o divórcio? Pra quê? Se o cara não tem consciência, não é isso que ele quer para a vida dele, você traz a pessoa amarrada. É a mesma coisa quando vocês fazem esse tipo de coisa. Eu imagino, eu tenho uma cabeça bem fértil para essas coisas. É a mesma coisa que vocês irem lá e sequestrar o cara e trazer amarrado pro cativeiro. Ó, é aqui que você tem que ficar. E ela falava, mas peraí, você tá comigo e você tá pensando na sua mulher? Sim, eu quero ela de volta. Falava assim, como se ela fosse a psicóloga dele. Ela falou, Lia, ele se transformou em outra pessoa. Não, amada, ele não se transformou em outra pessoa. Ele estava sendo aquele homem que você queria que ele fosse para te manter lá como amante. Então, você só vai ter esse homem que você tinha se você for amante dele. Se você for esposa, não rola, porque não é isso que ele quer. Ele quer ter um amante, não quer ter uma esposa. A esposa ele já tem. Então é esse o problema, por isso que sofre. Sofre por essas ilusões. E eu falei, amada, solta esse cara, tira o cara da coleira. Solta. A partir do momento que você abrir a porteira, o cara vai voltar para casa. Solta o cara ali, mas é um absurdo. Eu falei, absurdo é o que você tá vivendo. E aceitando um cara amarrado na tua casa. Que absurdo. Isso é um absurdo. Que eles largam e vivem bem com o atual. Mas tem, amada, lógico que tem, Thaís. Tem casos em que o cara se separa e vive bem com o atual. Tem, lógico que tem. A gente tá falando daqueles que não dão certo, daqueles que enganam e mentem. A gente tá falando disso. Mas tem homens que sim, que se separam daquela mulher e vão viver com a amante. Eu acho certo. As pedras vindo. Eu acho certo, sabe por quê? Porque se a pessoa tá infeliz com aquela outra, tá, fez errado de ter traído? Fez. Fez errado, sim. Mas ele se separou, foi viver com ela. E tá tudo bem. Tem que fazer isso mesmo, ao invés de ficar traindo. Aí vocês vão falar assim, ah, mas ele vai pagar o que ele fez na mesma moeda. Vocês vão cansar de esperar a pessoa pagar. Tem pessoas que vão partir desse mundo aqui e não vão pagar nada. É duro de ouvir isso, né? Porque nós temos a ideia que tudo que se faz e tudo que se paga. Se a pessoa não tem noção e ela não sente que ela fez errado, ela não vai pagar. Só paga se você tem ideia. Nossa, eu fiz aquilo, apontou na tua cabeça. Que chamam de karma, né? Apontou na cabeça, nossa, ó, eu fiz errado, vou pagar. Tem gente que não tem noção que tá fazendo errado. Para ela não é errado, então ela não paga. Ela não sente aquilo, não emana, não tá fluindo na vida dela. Ela nem pensa naquilo. Então vocês vão esperar sentada, fulano de tal pagar aquilo que fez. Vão sentar ali e ficar esperando, porque a pessoa não tem consciência que ela fez errado. Não porque ela é inocente, porque para ele tá tudo bem. Então, tem muita gente que vai partir aqui, ó. Não vai pagar um centavo, tá? Não vai pagar um centavo. Então, não espere. Ai, você vai pagar. Aqui a gente tem essa crença que todo mundo vai pagar. Aqui você faz, aqui você paga. Se você tiver consciência. Se apontar aqui, se você falar, olha, eu vou pagar, vira um karma na sua vida. Vira um karma porque você mesma trouxe isso para você. Agora, eu fiz errado, tomei consciência, pá. Tem muita gente que fala assim para mim. Muita gente que fala assim para mim. Você não se arrepende de ter sido amante? Eu falo, não. Não.
Credo, então você não me arrependo, porque vai adiantar o quê? Me diga, o que vai adiantar eu me arrepender e ficar aqui repensando porque eu fui a mãe? E já pensou se a gente acorda e pega todos os erros que a gente fez? A gente não anda naquele dia. Então, não me arrependo, porque eu já fiz. Pronto. Tô fazendo? Não. Então tá tudo bem. Não fico me remoendo. Não fico me remoendo. Principalmente umas que vêm aqui, aí você fica julgando os outros como se você nunca tivesse sido. Não julgo ninguém. Estou alertando. E ponto. Tô há 4 anos nessa, mas já estou com ranço da situação. Raiva. Nem vontade de ir nos encontros não tenho mais. Tem muito isso, tá? E elas vão mesmo não querendo ir. Então tem alguma coisa de errado na tua vida que você precisa resolver. As meninas que fazem consultoria comigo, inclusive essa semana, tem umas que estão finalizando agora a terapia mensal. E já tem uma que falou, Lia, eu quero continuar. Tá me fazendo. Eu vou botar o áudio dela aqui depois. Vou pedir pra ela. Vou colocar o áudio. Lia, eu quero fazer mais com você. Quero fazer mais consultoria, que tem me ajudado tanto. Você não tem noção o quanto tem me ajudado. Então, as meninas que fazem os meus treinamentos, elas acordam. Inclusive, eu tô devendo um treinamento para vocês. Eu sei. Eu não sei se até o final do ano eu consigo fazer esse treinamento, mas eu quero trazer uma coisa muito 10. Então, eu resolvi esperar para montar algo muito bom. Mas depois dele se separar, não ficamos um mês, porque ele disse que se arrependeu e disse que não deveria ter se envolvido porque perdeu a família dele. É isso. Tá vendo? É isso. Por isso que eu falo pra vocês, não pressionem, não pegue o cara pela coleira e joga dentro lá do cativeiro. Não façam isso, porque o cara, ele vai se arrepender, ele vai cair em si. Ele vai começar a lembrar como era a vida dele. Ele vai começar como a esposa dele fazia. Por quê? Porque ele perdeu. Então, ele não quer viver aquilo com você. Você só serve para ser amante para ele. Porque com você, Lia, mas ele falava tantas coisas lindas, ele me elogiava, ele dizia que me amava, que eu era a tampa da panela dele, mas era só como amante. Só como amante, não como esposa. Porque com você, ele podia ser o que ele não era dentro de casa. Então, mas era só naquele momento. Teve um homem que falou para amante isso. Ele falou assim, eu estava com você porque eu podia ser o que eu não podia ser em casa. Mas eu nunca quis me separar da minha esposa. Nunca. E não era isso que eu queria. E aí o cara quer voltar e perde a família. E a esposa começa a rejeitar, porque é bem feito mesmo, tem que rejeitar mesmo. E aí o cara não fica com essa amante de jeito nenhum. O que eles fizeram com as esposas vão fazer com a amante. Vão sim. Porque vocês acham que as amantes são diferentes das esposas? Não são. A partir do momento que você se torna esposa de um homem desse, vocês acham que o cara vai mudar? Porque é você? A essência não. A essência vai prevalecendo. Alexandra, eu vou fechar uma consultoria com você e te conto que houve uma loucura. Fecha mesmo, me chama aqui no direct e fecha comigo. Pra mim não é errado, não sei o que é errado pra você, não sei o que eu falei. Mas nunca mais entro numa situação dessa, serve de lição, serve de experiência. Então, tudo que a gente vive, por mais que seja ruim, que a gente sofra um monte, tem um lado positivo. Você passou por isso, pelo menos não vai fazer mais. Pelo menos é isso que eu trago pra minha vida. Ó, fiz isso aqui, deu errado, não vou fazer mais. Então, serve sim de lição e vocês têm que usar essa lição como uma experiência vivida e o que aquilo trouxe para você, o que aquilo te ensinou. Eu sofri 1 ano com meu ex, mas foram poucos momentos de alegria. O resto foi choro, decepção e sofrimento. Olha aí, a mãe sofre muito. De tanto ver os seus vídeos, eu tomei coragem. Olha aí que legal. E saí. É ver que não merecia passar por isso. É viver de migalhas. E muita migalha. É igual comer tofu. Você não morre de fome, mas também não sustenta. É isso. Não morre de fome, mas também não sustenta nada. Bom, minhas queridas, eu vou sair aqui que eu vou jantar, que minha mãe tá aqui, ela já fez janta. E eu fiz uma live de 1 hora e pouco, já não aguento mais falar. Então, quem quiser fechar a consultoria, me chama. Tenha coragem para fazer a consultoria, porque é um divisor de águas. Quem faz, sabe. É aquela frase, né?
Mas eu posto aqui, se vocês forem ver aqui nos destaques do Instagram, tem ali os depoimentos, tá? É só entrar ali e ver. Tem áudios, tem textos, tem directs ali que eu postei, tem um monte de coisa. Inclusive, depois eu vou postar a da consultoria de hoje, que a consultoria não, ela faz a mentoria. E ela quer. Vou deixar, querida. Vou deixar. Vou deixar aqui no feed, tá? Pra você assistir depois. Da consultoria da mentoria de hoje, ela vai continuar. Falou, Lia, eu amei, eu quero continuar. Vou deixar. Fica com Deus, Anani. Querida, eu não sou amante, eu sou a fã. Muito obrigada. Não precisa ser amante para me seguir. Eu não ensino só isso.